Olá, galerinha do Colégio Estadual João 23. Aqui quem fala é o professor Clóvis, de Filosofia. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o filósofo contemporâneo Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, ele nasceu na Áustria. Mas posteriormente se naturalizou inglês. Ele estudou engenharia, matemática e filosofia. O mesmo foi discípulo do matemático Bertrand Russell. Bertrand Russell, ele queria entender os pressupostos da racionalidade humana, mas para isso ele buscou primeiramente analisar a estrutura lógica da linguagem para chegar à sua resposta. Então, Wittgenstein, ele vai beber dessas ideias do seu professor, Wittgenstein. O estudo filosófico de Wittgenstein vai estar dividido em duas fases. A primeira, com a sua obra Tractatus Lógicos Filosóficos, traduzindo para o português, Tratado Lógico Filosófico, e a segunda fase, com a obra Investigações Filosóficas. Beleza? Então ele começa sua análise da seguinte forma, na primeira fase. Ele diz o seguinte, que a maioria dos problemas filosóficos não são nada mais, nada menos do que problemas de linguagem. E para solucionar isso, é necessário buscar entender, analisar a estrutura lógica da linguagem. Para ele, a linguagem, ela tem a função de designar, representar os fatos, as coisas do mundo material, do mundo empírico, do mundo sensível, através de proposições. O que são proposições? São afirmativas ou sentenças que apresentam sujeito e predicado. Beleza? Como, por exemplo, um homem é um animal bípede e racional. Isso é uma proposição, certo? Então vamos lá, pessoal. Ele diz também o seguinte, que a linguagem, ela é a representação do mundo empírico, o mundo que a gente vê, pode tocar, que a gente presencia, certo? É a representação do mundo empírico. Mas também a forma de expressarmos o nosso pensamento. Além de ser uma representação do mundo material empírico, é a forma de nós expressarmos o nosso pensamento. E qual a função da filosofia? Da filosofia analítica, que é o ramo da filosofia que estuda a linguagem. Qual é a função? De desvendar, de fazer a análise da linguagem para clarear a estrutura lógica da mesma, certo? Segundo Wittgenstein, a linguagem é a representação do mundo material, certo? Ela está relacionada diretamente com a representação do mundo material. E as proposições, elas têm que designar, elas têm que representar, certo? O mundo material. Pois se uma proposição ela for representar o mundo através de proposições baseadas em fatos, em coisas imateriais, ela não vai ter sentido algum. Como, por exemplo, a metafísica é algo além da física, é o imaterial. A ética, a religião,
A ética é uma coisa imaterial, são normas e regras, valores, algo imaterial. E a religião, algo sobrenatural. Então, religião, metafísica e ética são coisas imateriais que não estão relacionadas ao mundo empírico, ao mundo material. Então não servem para representar o mundo, certo? Tá dando para entender até por aí? Ele também diz o seguinte, Wittgenstein, que os limites da linguagem são os limites do mundo empírico, certo? Os limites da linguagem são os limites do mundo empírico. Pois o que está além do mundo empírico, a nossa linguagem, ela não pode falar. Pois o que está além do mundo empírico, do mundo material, a nossa linguagem não pode falar, não pode explicar. E ele diz o seguinte, o que não pode ser explicado, não pode ser falado. A gente, quando não sabe, a gente não fala. Ele defendia isso, certo? Então, ele defende a tese de quê? Que é necessário fazer análise da estrutura lógica da linguagem para compreender o significado, o que está por trás dela, certo? Então, isso é a norma, é uma norma, é a lógica, né? É a tese defendida por ele. Só que ele acha que vai ter resolvido, solucionado os problemas filosóficos, que para ele são problemas de linguagem, certo? E que a linguagem, ela é a representação. Ela é a representação do mundo empírico. Ela tem a função de designar, de representar as coisas, os fatos do mundo material. Então, ele acha que descobrindo isso, solucionou os problemas filosóficos. Então ele se afasta da filosofia durante um tempo. Só que depois ele percebe que ele se equivocou, que ele se enganou. Aí ele faz uma nova obra, as investigações filosóficas, né? As investigações filosóficas, que vai ser uma obra feita na sua segunda fase do processo filosófico do mesmo. Beleza? Por hoje é só.